Olá, como que você está? Nós estamos aqui em um estudo do Grupo da Cidade. A semana é de 8 a 14 de maio e o estudo de hoje é o pecado contra a pessoa do Espírito Santo. Eu me chamo Luiz Araújo e é um prazer estar aqui com você. Tem um texto de Tiago 4:5 que diz assim: a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Um outro texto de Marcos 3, de 29 a 30, diz o seguinte: disse Jesus, eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. É interessante você sempre lembrar que há algo místico, né? Que as pessoas, meu Deus, o que é o pecado contra o Espírito Santo? E às vezes nos ambientes onde nós vivemos, de religiosidade até, nos gera um certo medo. Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu falei contra o Espírito Santo? O que será que eu fiz? Será que o Espírito Santo está bravo comigo? Meu Deus, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Uma das coisas que nós podemos afirmar que é um pecado contra o Espírito Santo é negar, mesmo sabendo que Jesus Cristo é um Jesus que faz milagres, é um Jesus salvador, é negar que Jesus Cristo faça isso na vida das pessoas. E este é um tipo de pecado contra o Espírito Santo. Mas nós vamos ver através deste estudo de grupo algumas questões sobre o pecado contra o Espírito Santo. Vamos lá. A Bíblia menciona 5 pecados que são cometidos contra a pessoa do Espírito Santo. O primeiro, o pecado de mentir para o Espírito Santo. O texto é Atos 5:35. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Teria problema Ananias e Safira, dentro desse contexto do texto, terem dado uma parte do dinheiro para ali os irmãos do que estava acontecendo? Não teria problema nenhum. O problema é, eles entregaram parte do dinheiro dizendo que estavam entregando 100%. O problema não era entregar parte do dinheiro, o problema era ter mentido que teria entregado completamente aquele dinheiro, sendo 100% da propriedade vendida, sendo que era só uma parte. Gente, um dos pecados que nós cometemos contra o Espírito Santo é mentir. E a mentira, às vezes, vem de uma vida de aparência, sabe? Você tem mentido para as pessoas, mas na verdade o que você tem feito é tentado mentir para o Espírito Santo. Viver de maneira de aparência é uma forma de pecar, de mentir para as pessoas, mas mentir para o Espírito Santo também, de quem realmente você é. Então vamos lá. O problema que às vezes as pessoas falam assim, meu Deus, mas eles deveriam ter entregado o quanto eles quisessem. Sim, eu concordo com você. Mas o problema não é esse. O problema é que eles disseram que estariam entregando 100%. Uma outra questão, um outro pecado aqui é o pecado de entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30 nos diz o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo se relaciona conosco com muito amor e ele nos abençoa e nos ajuda. Ele é um selo de redenção nas nossas vidas. Então, vamos lá. Quando nesse contexto de Efésios, vamos ver 4 modos de como o Espírito Santo pode ser entristecido. Primeiro modo, quando pronunciamos palavras pecaminosas. Efésios 4:29 a 30. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam ao Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Qual é o que você tem alimentado? Eu aprendi algo que mudou a minha vida. Quando eu murmuro, eu alimento o inferno. Quando eu adoro, eu alimento o céu. O que você tem alimentado na sua vida? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Esse é um pecado. Segundo, quando tomamos atitudes pecaminosas.
Efésios 4:31. Livrem-se de toda amargura, indignação, a ira, a gritaria, a calúnia, bem como toda maldade. Atitudes pecaminosas, maldade, sabe, zombaria, gritaria. Gente, isso é uma forma de nós pecarmos contra o Espírito Santo. Livre-se dessas atitudes pecaminosas da sua vida. E você está vendo que é coisas que acontecem no nosso cotidiano, é ou não é? Gritaria, calúnia, maldade, amargura. São coisas que, se a gente não tomar cuidado, entra na vida do crente também, Jesus. Então tome muito cuidado com isso também. Mais uma coisa, quando praticamos atos pecaminosos, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Se você quer caminhar com o Espírito Santo de Deus, não pratique atos pecaminosos. Nós vimos aqui alguns: imoralidade sexual, impureza, cobiça, são alguns atos que nós fazemos, às vezes, que atrapalham essa relação que nós temos com o Espírito Santo de Deus. Então, cuidado aí, muito cuidado. Cerque-se de pessoas boas para ter práticas boas. Terceiro, pecado de ignorar a atuação do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses diz o seguinte: não apaguem o Espírito. Nós somos advertidos por isso. Não ignore a presença do Espírito Santo de Deus na sua casa. Não ignore a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Gente, às vezes nós não recebemos, e eu quero falar isso com muito temor no meu coração. Às vezes nós não recebemos porque nós ignoramos a presença. Você vê, por exemplo, em um ambiente de igreja que nós somos, o Espírito Santo fazendo coisas extraordinárias. E às vezes você reclama que ele não faz na sua vida, mas é porque você tem ignorado o que ele tem feito na vida dos outros. Então não ignore aquilo que o Espírito Santo de Deus tem feito na igreja, na sua casa, na sua família e em você. Não ignore. Sempre olhe com um olhar de amor, um olhar, sabe, de vitória para aquilo que o Espírito Santo tem feito. Algumas coisas aqui também que nós podemos falar. 1 Tessalonicenses 5, de 20 a 22, diz o seguinte: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de todo mal. Qual mal? A rebeldia contra a palavra de Deus. Não seja rebelde, obedeça a palavra de Deus. Eu costumo dizer para as pessoas que se você tem um problema em obedecer, o seu problema não é com a palavra obediência, o seu problema é com a palavra infantilidade. Obedeça a palavra de Deus. Livre-se dessa rebeldia. A desobediência às repreensões do Espírito Santo quando você, por exemplo, não deixa, sabe, que o Espírito Santo te repreenda. E é normal. Sabe aquele negócio que às vezes você vai fazer algo que não deveria fazer e você escuta, parece que você escuta algo, é o Espírito Santo te repreendendo. E mais profundo, o Espírito Santo pode te repreender através da vida de um líder, através da vida do seu cônjuge, através da vida dos seus filhos, através da vida do teu chefe, através de uma situação. Você precisa estar atento à voz do Espírito Santo. É a resistência à liderança interna do Espírito Santo nas nossas vidas. Você troca a liderança e o controle do seu coração e da sua vida, tirando o Espírito de Deus do controle e assumindo você mesmo. Ou seja, você assume o lugar do Espírito Santo de Deus na sua vida. Gente, isso é profundo demais. Você sabe o que eu estou fazendo? Quando eu assumo o lugar do Espírito Santo, eu estou não acreditando nas intenções de Deus. Eu estou desconfiando de que o Espírito Santo pode fazer na minha vida. Opa, Espírito Santo, sai daí que agora eu vou entrar no jogo. Eu vou tomar o seu lugar. Eu vou fazer melhor que você. Isso é uma questão que é importantíssimo de nós estarmos analisando. Pecado de resistir o Espírito. Quarto, pecado de resistir ao Espírito Santo. Povo rebelde, Atos 7:51. Obstinados de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Aqui Estevão está acusando os judeus
por resistir ao Espírito Santo. Do mesmo jeito que o Espírito Santo tinha feito com os pais, com as pessoas que tinham vindo antes. Então os judeus estavam fazendo igual. E às vezes nós fazemos isso, nós resistimos àquilo que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida. Gente, não resiste não, se entrega. Não fica resistindo na sua vida, sabe aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Se entrega, se joga nesse rio que o Espírito Santo está proporcionando para você. Quinto, pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. Mateus 12, 31 a 32. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, Jesus Cristo, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito não será perdoado, nem nesta era, nem nas que há de vir. Então, o que é este pecado contra o Espírito Santo? Nós vamos ver aqui no texto, podemos ver os religiosos conscientemente, lembra que eu falei isso no início? Dizendo que a autoria dos milagres realizados era de Satanás. Então é quando eu pego o que Jesus Cristo faz, o que eu pego que o Espírito Santo está fazendo e eu dou autoria disso a Satanás. O que está acontecendo nessa igreja é Satanás que está fazendo. O que está acontecendo nessa casa aí é Satanás o que está fazendo. Então, gente, quando eu pego o que o Espírito Santo de Deus está fazendo e passo essa autoria para Satanás, este é o pecado contra o Espírito Santo. Não tem como. Nós não podemos negar aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Nós precisamos dar glórias a Deus e honra àquilo que Ele está fazendo. Então eu tenho certeza que isso é muito importante para as nossas vidas. O Espírito Santo é uma pessoa e Ele deseja se relacionar com você. Essa é uma verdade. Gente, nós viemos às vezes de ambientes de religiosidade onde a gente falava assim em nome do Pai, do Filho e da terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo não era nem mencionado nas nossas vidas. O Espírito Santo é alguém que Ele quer se relacionar com você. A minha esposa, ela diz algo muito importante. E eu gosto muito disso. Ela leu em algum lugar e isso trouxe uma mudança para a minha vida. Que é o seguinte, Jesus Cristo encarnado, Ele disse assim, e eu vou deixar para vocês o Consolador, o Espírito Santo. Jesus encarnado, Ele tinha um limite físico, como eu e você, da nossa carne. Mas quando Ele diz assim, eu vou deixar o Espírito Santo, Ele está dizendo, acabou o limite de eu estar na casa de vocês. Eu vou estar em todos os lugares a partir de agora. Vamos lá. Para a reflexão, você tem considerado o Espírito Santo como uma pessoa real que faz parte da sua vida e quer direcioná-lo em todos os sentidos? Para a oração, peça perdão pelos pecados cometidos contra o Espírito Santo. Peça para que ele seja o Senhor e dono da sua vida. Para a aplicação, busque entender qual é o direcionamento que o Espírito Santo tem para as decisões que tem para tomar no seu cotidiano. Então, sempre ore antes. Para indicação, leitura do livro devocional Bom Dia, Espírito Santo, do pastor Carlito Paes. Eu queria também dizer para você que está aí, talvez vendo isso aqui, este estudo pela primeira vez e deseja receber mais informações, estar junto com a gente, você vai ter um endereço aqui no vídeo e você pode então acessar, que vai ser um prazer ter você com a gente. Deus abençoe sua vida. Lembre-se, seja cheio do Espírito Santo.